Porque mesmo quando a gente vê, quando está lá na cara da pessoa, a gente que eu digo, as mulheres, elas têm uma tendência de, não foi isso, não foi bem assim, ela tem a tendência de negar. E o pior, ela nega primeiro para ela. Essa negação para ela é que é a mais forte. Então, esse momento ele é importante para a gente poder despertar. Tem muita gente que nem sabe que está sofrendo violência, porque ela não é só física. A violência ela se dá de vários pontos, em vários momentos, né? Tem a violência física, que é fácil de ser vista, fácil de ser percebida, mesmo assim é negada. Tem a violência psicológica, né? Que é aquela que tudo que te faz, tudo que tira teu desejo de viver, a tua vontade de fazer as coisas, tudo que te bota para baixo, tudo que tira a tua paz, tudo isso aí é uma violência. Aquela pessoa que chega sempre com piadas bobas que te colocam para baixo, aquela pessoa que diz, não, você não serve para nada, você não faz nada direito. Isso é uma violência. Por quê? Porque ela vai minando a tua autoestima, ela vai minando o teu desejo de querer fazer as coisas, ela vai te colocando em alguns locais que você não consegue nem sair, né? Depressão, enfim, ansiedade e tudo mais. Aquela coisa, o assédio moral também faz muito, está muito ligado a isso, né? Que é a violência moral, a violência patrimonial, que às vezes também é confundida como, não, ele quer me ajudar, ele está tão preocupado comigo que ele está administrando meus recursos, está ajudando, né? E aí vai levando, né? Não, ele não quer que eu faça aquele trabalho porque eu vou chegar tarde em casa e aí não vai ser bom para mim, né? Então aí isso tudo vai minando as tuas possibilidades, vai cessando as tuas condições de vida, isso tudo é violência. E lógico, a gente entender que está passando por isso é a fase mais delicada. Obrigada, Roberta. Ela apresenta certinho, agora? Enquanto isso, quero agradecer a presença do vereador Gabriel Pinheiro, que também nos prestigia nessa parte. Obrigada. Doutora Márcia, por favor, comigo agora, né? Porque agora é a hora das perguntas. O Vera, cadê a Vera? Vamos fazer pela papeleta primeiro, Vera? Sério, desculpa, sério. Eu troquei o nome dela. Eu pareci. Vamos pela papeleta? Já tem duas perguntas, direcionada para o doutor Antônio. Nós vamos dar liberdade também para aqueles que quiserem fazer uso do microfone, né? As papeletas estão dentro da sacola de vocês, mas nós vamos dar essa liberdade de só pedir o microfone. Caso a pergunta é da Ana, doutor Antônio. Em caso de separação, qual seria a sua orientação para que a mulher não sofra com a violência patrimonial do marido ou companheiro? Vamos lá. Na verdade, existe uma legislação, né, que regula a partilha. Então, há muitos anos atrás, isso já é ultrapassado, acho que mais de 20 anos, que antigamente o agressor ou o infiel, ele tinha o direito à parte dele no patrimônio. Mas isso já caiu há muitos anos. Então, hoje, a partilha é 50% para cada um, né? Dependendo do regime da União. Então, a mais comum é a comunhão parcial de bens, né? Então, na comunhão parcial, 50% de cada um dos bens adquiridos após a União. Então, existe justamente o jurídico, né, judiciário, para garantir isso. Então, a mulher ela não perde direito. Não sei se a pergunta tem a ver com isso ou não, mas algumas mulheres elas acham o seguinte: olha, eu não posso sair da minha casa porque vai dar abandono de lar, né? Elas pensam isso: se eu sair de casa, eu estou sendo vítima, mas eu não posso sair, senão vai dar abandono de lar, e aí eu vou perder o meu direito.
não é manualidade. Tá? Então, se for vítima, lógico, né? Tem que tomar as medidas, né? Faz boletim de ocorrência, procura um advogado, né? Ou a OAB se não tiver condições, mas não perde o direito, não. Então, se a pergunta tinha uma relação a isso, não tem espírito. Ficou claro? Acredito que sim. Obrigada. A segunda pergunta é da Aline, direcionada para o Dr. Júlio. Existe um limite de tempo para se fazer uma denúncia em relação à violência vivida? A mulher pode registrar a qualquer momento, independentemente do tempo. Mas a gente aconselha, faça isso quanto antes, até pelo risco que ela corre, né? De continuar dentro daquela violência e das coisas piorarem. E a partir do momento que a mulher registra o boletim de ocorrência, via de regra, isso varia de acordo com o tipo de violência e tal, mas via de regra, ela tendo registrado o boletim de ocorrência, ela tem 6 meses para dar andamento naquilo, tá? Que é o chamado termo de representação. Então a mulher, além do registro, ela deve dar sequência, falar, não, eu de fato quero, porque acontece muito da mulher registrar e não querer dar sequência, né? Ela só quer registrar, outras vezes ela quer registrar e quer a medida protetiva, mas não quer o andamento daquele processo, né? Inicialmente um inquérito policial e depois um processo judicial. A mulher, por N motivos, ela não deseja isso, né? Ou até teme, né, que isso seja feito, por questões de segurança, por isso essa rede de apoio. Mas ela deve, né, ter essa coragem, né, como eu já salientei aqui, deve buscar o apoio necessário e dar sequência nisso. Tá? Mas ela pode registrar a violência a qualquer momento, nada impede, né? Esse prazo de representação, que ele é de 6 meses, ele deve ser respeitado. Mas mesmo que ela fale, não, eu vou registrar daqui a 1 ano a sua ocorrência, nada impede que ela registre, que ela formalize isso e que ela tome algumas providências que viriam em benefício dela, tá? Como, por exemplo, ajuda numa separação, né? Qualquer coisa nesse sentido, na área civil, né? Esse registro dessa ocorrência, ainda que atemporal, ele pode ser feito e deve ser feito. Perfeito. No café até conversei um pouquinho com o Dr. Júlio, perguntei que como assistente social é muito recorrente uma pergunta se no caso da violência pode ser registrado o boletim de ocorrência, né, Dr. Júlio, por online, né, se a vítima necessariamente tem que comparecer. Então o Dr. Júlio respondeu que não foi só no período da pandemia, mas hoje é possível, continua sendo disponibilizado, né, essa forma de registro de boletim de ocorrência de forma online também. Perfeito. Então, E que aí a mulher não se contente também com simples registro, como eu te disse, né? É importante essa facilidade que a internet tem dado para a mulher, mas ela tem que ter a consciência de que ela precisa dar andamento nisso. O simples fato dela registrar não vai fazer com que a coisa caminhe. Então ela registra num primeiro momento, ela tem essa facilidade, mas ela vai ser intimada, né, para que ela compareça à delegacia, para que ela seja ouvida e dê prosseguimento disso. E isso é importante, né, porque às vezes a mulher acredita que o simples registro é o suficiente, e de fato não é. Doutor, então o boletim de ocorrência, uma vez aberto, não é mais irrevogável. A pessoa que abriu o boletim de ocorrência, ela pode optar por não dar continuidade nesse processo. Não só pode, como uma grande quantidade de casos, né, na maioria ela realmente não dá. E muitas vezes a gente consta o termo, né, não deseja representar. E aquilo praticamente se encerra por ali, por N questões. Mas ainda assim ela pode pedir, ainda que ela não represente, que aquilo não dê sequência como inquérito policial e processo no futuro, ainda assim ela pode pedir a medida protetiva. Não é impeditivo, tá? A não sequência daquele boletim de ocorrência e as consequências da continuidade dele não impede a mulher de pedir a medida protetiva. Tá? São coisas distintas. Perfeito. Bom, então agora a gente abre também para a plateia.
sou a Selma. Gostaria de fazer uma pergunta para o Júnior, doutor Júnior. Quem é o agressor? Quem pode ser o agressor? Porque muitas vezes as mulheres pensam que o agressor pode ser só, necessariamente só o marido, mas não. Como é violência doméstica, eu gostaria que o senhor esclarecesse isso. Boa tarde, Selma. Boa pergunta. No âmbito da violência doméstica, qualquer um pode ser o agressor. Pode ser um filho, uma filha, né? A própria mulher pode ser agressora, ela pode cometer violência doméstica contra o marido. Né? O que ocorre é que o homem ele tem uma certa resistência em registrar o violência doméstica, né? Por questões, né, morais, né? Ele tem vergonha de falar que ele foi vítima de uma violência, mas qualquer pessoa pode ser vítima. Né? Então, não só a mulher é vítima. Então, aliás, não só o marido é o agressor. Então, pode ser um filho, um parente, um avô, uma avó, enfim, qualquer pessoa. Pode ser até o vizinho, né? Aí não é doméstico. Mas aí é outro tipo de. É outro tipo. Isso, outro tipo. Não é dentro da relação, né? Não é dentro daquela relação de pai, filho, irmão e etc. Tá? A violência. Aí é uma violência que é registrada numa delegacia comum e também tem mandamento. A violência doméstica, ela se dá no âmbito familiar. Tá? Então, é dentro de casa, né? Com parentes, com pessoas que convivem. Tá? Quando já envolve um vizinho, um terceiro, aí já é agressão, né? Lesão corporal, enfim, outros crimes. Também a gente pode destacar, não sei se Nós podemos destacar nos dias atuais a violência de gênero, né? E quem pode ser agressor? Mulher com mulher, homem com homem, né? E por aí, né? Hoje em dia é um leque muito grande, né? A gente sabe disso e tal. E qualquer pessoa dentro de um vínculo, de um relacionamento, seja ele de que forma for, ainda que a gente não concorde, nada impede da pessoa registrar aquilo ali. Né? Não é a minha opinião se eu sou contra ou a favor, exemplo de um relacionamento homossexual, que eu vou deixar de registrar a ocorrência. A minha obrigação como Estado, como autoridade policial que deve tomar uma providência, eu tenho que me eximir muitas vezes da minha própria opinião, dos meus próprios conceitos. Continua sendo violência, continua tendo o direito do registro e continua tendo a proteção do Estado. A autoridade não toma conhecimento, o Ministério Público, por exemplo, ele toma conhecimento de um crime desse, ele pode dar sequência ao caso mesmo sem o registro. Qual é o problema? E até mesmo existe o registro de ocorrência. Às vezes a mulher ela vai na delegacia, ela faz o registro de ocorrência e durante o processo a relação entre a vítima e o agressor é retomada. Então, mas olha só o problema disso, né? Porque vai além. Aí o Ministério Público ele fica numa situação muito difícil. Que o promotor ele fala, como é que eu vou pedir a condenação de um agressor se ele já está morando com a vítima novamente? Se ele condena, se o juiz condena um agressor e ele já voltou morando com a esposa, ele pode estar criando um novo problema. O vínculo vai ser rompido e o agressor ele pode se tornar mais agressor ainda, porque ele fala, olha, eu estou bem e agora eu vou ser condenado de uma coisa que aconteceu lá atrás e eu vou ser preso. E antes de ser preso ele pode cometer tudo. Então, o promotor ele fala, a lei pede para ele dar sequência e condenar, mas se eu condeno, eu vou estar criando um problema, porque chega na audiência, a vítima fala, não, eu estava nervosa, eu entendi errado, não foi isso, fui eu que provoquei, né? E aí o promotor, e ela fala, não, mas a gente já voltou, né? Eu dependo dele financeiramente. Então é comum o MP pedir o arquivamento nesses casos para evitar um mal maior. Então é só deixar isso bem claro, né? Porque às vezes o Ministério Público ele pode dar sequência, mas ele fica numa situação também que ele pode criar um mal maior.
Sim, na verdade, a vítima ela tem todo. Né, Mas nesse caso. ele pode, inclusive, deve encaminhar o agressor para uma acompanhamento. Porque foi dito aqui, mesmo voltando, ele pode encaminhar. No intervalo, eu conversei com os dois doutores, né, e foi muito bem esclarecido. E eu acho que é importante essa informação geral. Né? O meu questionamento foi, não a maioria das vezes, não é exclusividade, mas as agressões físicas são de mulheres dependentes financeiramente dos maridos, né? E que não relatam, não procuram ajuda, não fazem BO, porque não tem como estar sobrevivendo. Né? E esse foi o meu questionamento. Né? Então, existe, eu gostaria que vocês falassem a todos, né, essa questão de todo o processo que existe, a questão da assistente social, do aluguel social, né? Que isso é importante, que essas pessoas que se sentem vinculadas financeiramente, eu não tenho para onde ir, eu não tenho nem o que comer, eu não posso denunciar meu marido. Então eu gostaria que a mesma explicação fosse dada para todos. Veja bem, essas pessoas, essas mulheres, essas vítimas de violência, elas terão ajuda, mas é preciso que elas cumpram também com algumas obrigações, né? Uma delas é registrar o boletim de ocorrência, porque senão a pessoa chega lá no CRES, no CRAS, na assistência social e fala, eu sou vítima de violência, eu quero ajuda, mas pode ser uma mentira, né? Pode estar usando de má fé. Então, o ideal é que essa pessoa cumpra com todos os requisitos, né? Então ela vai dar registro de ocorrência para demonstrar, inclusive, lá perante o órgão municipal que vai ajudá-la, né? Que já tem o boletim de ocorrência, uma medida protetiva, onde afastou o agressor do lar, então ela não tem condições de se manter, então ela precisa ir do fundo social para fornecer alimentos, né? O aluguel social, de repente, a pessoa tem que sair até da própria casa onde mora, né? A vítima tem que sair com os filhos, então ela precisa do aluguel social. Então existem alguns requisitos, então ela tem que cumprir. Mas existe a OAB, que vai também dar assistência jurídica para ela, né? Se ela esteja no seu direito, né? Se ela preencher os requisitos, né? Porque ela tem direito a um advogado pela assistência judiciária, mas ela tem sim. Ela tem, toda pessoa ela tem aonde buscar ajuda. Às vezes acontece que parece que a prefeitura tem umas cotas, né? Parece que não é a toda, então existe um limite. Então às vezes acontece dela chegar lá e não ter o benefício porque o município já atingiu o limite, então tem que esperar abrir uma vaga. Então, tem esse, mas é uma questão que já foge um pouco ela pode estar mandando segurança, enfim, né? Através do advogado, para tentar requerer, mas ela tem ajuda sim.